Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que encontrou este vídeo por acaso. Mas antes de seguir adiante, existe uma pergunta que precisa ser feita. Por que justamente estas palavras chamaram sua atenção agora? Por que, entre tantas coisas que poderiam ocupar sua mente, alguma coisa dentro de você sentiu que precisava ouvir esta mensagem? Carl Jung dedicou grande parte de sua obra à compreensão das forças invisíveis que se movimentam nas profundezas da psique, mostrando que nem tudo aquilo que nos toca profundamente nasce de uma decisão consciente. Existem momentos em que uma frase, uma lembrança, um sonho ou até uma inquietação aparentemente inexplicável encontra algo que já estava esperando dentro de nós. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste instante. Porque esta mensagem não pretende prever seu futuro nem prometer acontecimentos mágicos. Ela pretende revelar algo mais inquietante, aquilo que sua própria alma pode estar tentando lhe mostrar há algum tempo, enquanto sua mente continua ocupada demais para perceber. Existe uma parte de você que sabe coisas que sua consciência ainda não conseguiu colocar em palavras. Jung chamava nossa atenção para o inconsciente justamente porque nele permanecem sentimentos reprimidos, desejos não reconhecidos, feridas, imagens e conteúdos que continuam influenciando silenciosamente nossas escolhas. É por isso que, algumas vezes, você pensa inesperadamente em determinada pessoa. É por isso que certas lembranças retornam justamente quando você acreditava ter superado tudo. E é também por isso que algumas emoções surgem sem uma explicação evidente, como se alguma coisa dentro de você estivesse batendo a porta. Mas aqui está o detalhe que muda completamente o significado dessa experiência. Talvez a verdadeira mensagem não seja sobre a pessoa que ocupa seus pensamentos. Talvez seja sobre aquilo que essa pessoa desperta em você. E quando você compreender essa diferença, poderá perceber por que determinados encontros parecem permanecer dentro de nós muito depois de terem desaparecido de nossa vida exterior. Pense na pessoa que surgiu em sua mente quando você ouviu a expressão "tem uma mensagem sua". Você não precisou escolher conscientemente. Talvez um rosto simplesmente tenha aparecido. Talvez um nome tenha atravessado seus pensamentos antes mesmo que você pudesse impedir. Para Jung, reações espontâneas como essa poderiam revelar associações carregadas de significado psicológico, conteúdos que ainda possuem energia dentro da psique. E é aqui que precisamos ter cuidado, porque aquilo que sentimos intensamente por alguém nem sempre pertence somente àquela pessoa. Muitas vezes, projetamos no outro partes desconhecidas de nós mesmos, necessidades, expectativas, desejos, medos e possibilidades que ainda não reconhecemos como nossas. Por isso, alguém pode parecer impossível de esquecer. Não necessariamente porque exista algum destino sobrenatural, obrigando duas pessoas a permanecerem ligadas, mas porque aquele vínculo tocou uma região profunda de sua própria história. E talvez a urgência desta mensagem esteja exatamente aí. Descobrir o que você ainda está procurando no outro, sem perceber que essa busca também acontece dentro de você. Talvez você tenha passado muito tempo perguntando: será que essa pessoa ainda pensa em mim? Será que sente minha falta? Será que ainda existe alguma coisa entre nós? Mas Jung provavelmente nos conduziria a uma pergunta mais desconfortável e ao mesmo tempo mais transformadora. O que essa pessoa representa dentro de mim? Essa mudança parece pequena, porém abre uma porta completamente diferente. Porque quando alguém ocupa excessivamente nossa vida interior, pode existir uma projeção pedindo para ser reconhecida. Aquilo que admiramos desesperadamente no outro talvez revele qualidades que ainda precisamos desenvolver. Aquilo que tememos perder talvez revele uma parte de nós que ainda acredita precisar do outro para sentir-se inteira.
E aquilo que nos machuca repetidamente pode apontar para uma sombra que evitamos confrontar. É por isso que algumas relações parecem tão intensas. Elas não mexem apenas com nossos sentimentos. Elas despertam personagens adormecidos dentro da nossa própria psique. E quando isso acontece, ignorar a mensagem pode significar repetir a mesma história com rostos diferentes. Então permaneça comigo até o fim, porque o que você está prestes a compreender pode mudar a maneira como interpreta essa pessoa. Esse silêncio e, principalmente, aquilo que vem acontecendo dentro de você. Existe uma diferença profunda entre esperar que alguém volte e compreender por que sua alma continua voltando ao mesmo lugar. Existe uma diferença entre chamar algo de destino e perceber que o inconsciente está tentando conduzi-lo para uma transformação. Jung chamou esse movimento em direção à totalidade de individuação. O difícil processo de reconhecer nossas máscaras, integrar nossa sombra, retirar projeções e tornar-nos mais conscientes de quem realmente somos. Talvez a mensagem urgente que você esperava receber de alguém tenha vindo de um lugar muito mais profundo. Talvez seja a sua própria psique dizendo que chegou a hora de enxergar aquilo que você não conseguia enxergar antes. E no decorrer deste vídeo, você compreenderá por que certas pessoas entram tão profundamente em nossa mente, por que algumas conexões parecem impossíveis de abandonar e qual é o sinal de que esse encontro deixou de ser apenas uma história de amor para se tornar um chamado de transformação. Parte 1. A mensagem que não chega por palavras. Há mensagens que chegam por uma ligação, por uma conversa inesperada ou por uma frase escrita às pressas. Mas existem outras que parecem chegar de um lugar muito mais silencioso. Elas aparecem quando um nome atravessa sua mente sem aviso, quando uma lembrança retorna justamente no instante em que você estava tentando seguir em frente, ou quando um sonho deixa uma sensação tão intensa que permanece mesmo depois de você abrir os olhos. Carl Jung compreendeu que a consciência é apenas uma pequena parte daquilo que somos. Abaixo dela existe um território profundo, habitado por memórias, símbolos, desejos, conflitos e imagens que continuam se movimentando mesmo quando não percebemos. Por isso, se existe alguém ocupando seus pensamentos com uma intensidade difícil de explicar, talvez a pergunta mais importante não seja se essa pessoa está pensando em você. A pergunta verdadeiramente transformadora é: por que sua psique escolheu justamente essa pessoa para carregar uma mensagem que você ainda não conseguiu compreender? Imagine sua mente como uma casa imensa. A consciência seria apenas o cômodo iluminado onde você passa a maior parte do tempo, acreditando conhecer toda a construção. Entretanto, atrás das portas fechadas, existem quartos que você raramente visita. Alguns guardam lembranças que você preferiu esquecer. Outros escondem desejos que você aprendeu a negar. E há aqueles onde permanecem sentimentos que nunca encontraram uma conclusão. Jung chamou nossa atenção justamente para essa região desconhecida, porque aquilo que recusamos enxergar não simplesmente desaparece, continua atuando silenciosamente, influenciando atrações, escolhas, medos e relacionamentos. Talvez seja por isso que determinada pessoa retorna tantas vezes à sua mente. Não necessariamente porque alguma força externa esteja enviando um aviso, mas porque alguma parte de sua própria história continua ligada ao significado que você atribuiu a ela. E enquanto esse significado permanecer inconsciente, o pensamento poderá retornar como alguém batendo repetidamente em uma porta que você insiste em manter fechada. É nesse ponto que muitas pessoas confundem intensidade com destino.
Quando alguém provoca emoções profundas, existe a tentação de acreditar que aquela pessoa necessariamente precisa permanecer em nossa vida. Porém, sob uma perspectiva junguiana, uma conexão intensa também pode funcionar como um espelho. Você olha para alguém e enxerga muito mais do que aquela pessoa realmente é, porque sua própria psique começa a preencher os espaços vazios com expectativas, sonhos, necessidades e imagens interiores. Jung chamou esse fenômeno de projeção. E a projeção é poderosa justamente porque parece absolutamente real enquanto estamos dentro dela. Você acredita estar enxergando apenas o outro, quando talvez também esteja enxergando partes desconhecidas de si mesmo refletidas naquela relação. É por isso que algumas pessoas parecem possuir uma força quase magnética sobre nós. Talvez elas carreguem simbolicamente alguma coisa que desejamos encontrar, recuperar ou desenvolver dentro de nós. Agora pense no que mais chama sua atenção nessa pessoa. Talvez seja a maneira como ela fazia você se sentir desejado, compreendido, protegido ou importante. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez tenha despertado insegurança, medo de abandono, necessidade de aprovação ou uma ansiedade que você nunca imaginou carregar. Nada disso precisa ser tratado como coincidência psicológica irrelevante. Para Jung, nossas relações podem se tornar lugares onde conteúdos inconscientes encontram oportunidade de emergir. O outro toca uma ferida e acreditamos que o problema começou naquele instante. Mas algumas feridas estavam esperando muito antes daquele encontro. O relacionamento apenas encontrou a porta. Essa compreensão pode ser desconfortável, porque desloca nossa atenção daquilo que alguém fez para aquilo que a experiência revelou. Entretanto, é justamente nesse deslocamento que começa uma transformação verdadeira. Quando você deixa de perguntar apenas "por que essa pessoa fez isso comigo?" e começa a perguntar "o que isso despertou em mim?", a mensagem começa finalmente a aparecer. E talvez você esteja percebendo que a urgência mencionada no início não significa que algo dramático acontecerá amanhã. Existe outra forma de urgência. Aquela que surge quando a vida interior não aceita mais continuar repetindo o mesmo padrão. Quantas vezes você prometeu que não permitiria novamente determinada situação e algum tempo depois encontrou-se vivendo praticamente a mesma emoção com outra pessoa? Quantas vezes decidiu esquecer alguém, mas continuou reconstruindo mentalmente conversas, possibilidades e finais que nunca aconteceram? Jung observou que aquilo que permanece inconsciente tende a reaparecer em nossa experiência como se fosse algo imposto pelo destino. É exatamente por isso que esta mensagem precisa ser compreendida. Talvez não exista apenas alguém que você não consegue esquecer. Talvez exista um padrão tentando ser visto. E quando esse padrão finalmente se torna consciente, uma segunda revelação começa. Porque você percebe que aquilo que chamava de saudade pode esconder algo muito mais profundo. Parte 2. Quando a saudade esconde uma parte de você. Existe uma pergunta capaz de mudar completamente a maneira como você entende a ausência de alguém. Do que exatamente você sente falta? Parece simples responder da pessoa, mas observe com mais cuidado. Você sente falta do rosto dela ou da maneira como se sentia quando era olhado por ela? Sente falta das conversas ou da esperança que aquelas conversas despertavam? Sente falta daquela presença ou da versão de você que parecia existir quando aquela presença estava próxima? Essa distinção é fundamental. Em muitos relacionamentos, não perdemos apenas alguém. Perdemos também um personagem que construímos ao lado daquela pessoa. Talvez você se sentisse mais desejável, mais vivo, mais esperançoso ou finalmente escolhido. Quando o vínculo desaparece, essa versão de nós parece desaparecer junto.
Então, a mente tenta recuperar a pessoa, acreditando que, ao recuperá-la, também recuperará aquilo que sentia ser quando estava com ela. É justamente aqui que a projeção se torna ainda mais profunda. Jung percebeu que frequentemente depositamos no outro qualidades e possibilidades que ainda não conseguimos reconhecer plenamente em nós mesmos. Alguém parece possuir a coragem que nos falta, a liberdade que desejamos, a segurança que buscamos ou a intensidade que reprimimos. Então, surge uma atração que ultrapassa aquilo que conseguimos explicar racionalmente. Não estamos apenas diante de uma pessoa, estamos diante de uma imagem carregada pela nossa própria vida interior. Isso não significa que o sentimento seja falso. Significa que ele pode conter mais camadas do que imaginávamos. E quanto menos conscientes dessas camadas estivermos, maior será o poder que o outro exercerá sobre nós. É como entregar a alguém uma chave sem perceber que aquela chave abre uma porta dentro da nossa própria casa. Depois, quando essa pessoa vai embora, acreditamos que levou consigo algo indispensável, quando talvez aquilo que buscamos ainda esteja esperando para ser recuperado dentro de nós. Por isso, algumas ausências parecem desproporcionais. Você olha para o tempo que passou e pensa, eu já deveria ter superado isso. Entretanto, emoções profundas não obedecem ao calendário. O inconsciente não mede acontecimentos apenas pela duração. Ele responde ao significado. Uma relação breve pode tocar estruturas interiores muito antigas, enquanto uma relação longa pode terminar sem produzir a mesma intensidade. O que importa é aquilo que foi constelado dentro da psique. Talvez aquela pessoa tenha despertado o medo antigo de não ser escolhido. Talvez tenha reativado a sensação de precisar conquistar amor. Talvez tenha feito você acreditar por alguns momentos que finalmente encontrara aquilo que sempre procurou. Quando o vínculo se rompe, não é somente o presente que dói. Outras histórias podem começar a falar através daquela ausência. E é por isso que certas despedidas parecem carregar o peso de muitas despedidas ao mesmo tempo. Mas existe algo ainda mais surpreendente. A pessoa que desperta sua maior vulnerabilidade também pode revelar uma direção para seu crescimento. Aquilo que você buscava desesperadamente receber talvez indique justamente algo que precisa aprender a construir dentro de si. Se você precisava constantemente de validação, talvez exista uma relação consigo mesmo esperando ser fortalecida. Se desejava desesperadamente ser escolhido, talvez tenha passado tempo demais abandonando suas próprias necessidades para caber na vida de alguém. Se temia perder aquela pessoa porque acreditava nunca encontrar outra conexão semelhante, talvez sua psique estivesse projetando toda a possibilidade de amor em uma única figura. Retirar uma projeção não significa deixar de amar. Significa começar a enxergar o outro como ele realmente é, separado das imagens que colocamos sobre ele. E essa passagem pode ser dolorosa, porque algumas ilusões precisam morrer antes que uma relação verdadeira consigo mesmo possa nascer. É por isso que a mensagem se torna ainda mais urgente agora. Talvez você tenha passado meses tentando descobrir o que aquela pessoa sente, enquanto sua própria psique tentava mostrar aquilo que você sente e ainda não compreendeu. Talvez tenha procurado sinais externos, quando os sinais mais importantes estavam surgindo dentro de você. E isso muda completamente a direção desta história. Porque, quando uma projeção começa a ser retirada, alguma coisa acontece. O poder psicológico que estava concentrado no outro começa lentamente a retornar para você. A pessoa deixa de parecer a única fonte possível de felicidade, resposta ou completude. Mas antes que isso aconteça plenamente, existe uma região mais difícil que precisa ser atravessada. Jung deu a ela um nome que ainda hoje provoca desconforto: a sombra.
E talvez seja justamente nela que esteja escondida a parte da mensagem que você menos deseja ouvir, mas que mais precisa compreender. Parte 3. A sombra que o amor obriga você a enxergar. A sombra não é simplesmente aquilo que existe de ruim em nós. Ela contém tudo aquilo que aprendemos a rejeitar, esconder ou considerar incompatível com a imagem que desejamos apresentar ao mundo. Talvez você tenha aprendido a ser sempre compreensivo e tenha reprimido sua raiva. Talvez tenha se acostumado a parecer forte e escondido seu medo de abandono. Talvez tenha passado anos dizendo que não precisava de ninguém, enquanto uma parte silenciosa desejava desesperadamente sentir-se escolhida. Jung percebeu que aquilo que expulsamos da consciência não deixa de existir. Pelo contrário, pode ganhar força justamente porque não é reconhecido. E os relacionamentos possuem uma capacidade extraordinária de tocar essa região. Uma mensagem ignorada, um silêncio inesperado ou uma mudança de comportamento pode despertar emoções que parecem enormes demais para aquele acontecimento. Quando isso ocorre, talvez não estejamos reagindo apenas ao presente. Talvez uma parte esquecida de nossa história tenha acabado de acordar. É por isso que certas pessoas parecem possuir o poder de transformar completamente nosso estado emocional. Uma resposta pode trazer alívio imediato. Algumas horas de silêncio podem provocar ansiedade. Um gesto de carinho parece confirmar nosso valor. Uma distância repentina parece questionar tudo aquilo que acreditávamos sobre nós mesmos. Quando nosso equilíbrio depende excessivamente dos movimentos de outra pessoa, existe algo importante pedindo investigação. Isso não significa culpar quem sofre ou justificar comportamentos dolorosos do outro. Significa perceber onde termina a responsabilidade dele e onde começa uma ferida que pertence à nossa própria trajetória. Jung não propunha que ignorássemos aquilo que acontece externamente. Ele nos convidava a perceber que o mundo interior também participa da experiência. E essa distinção devolve algo precioso: a possibilidade de não permanecer eternamente prisioneiro daquilo que outra pessoa decide fazer. Imagine alguém carregando uma lanterna por uma floresta durante a noite. Enquanto aponta a luz para a frente, acredita conhecer o caminho. Mas tudo aquilo que a luz não alcança continua existindo ao redor. Assim funciona a consciência. Construímos uma identidade baseada naquilo que conseguimos aceitar sobre nós mesmos, enquanto outros conteúdos permanecem fora do campo iluminado. Então, chega uma relação intensa e, de repente, alguma coisa atravessa a escuridão. Ciúme, dependência, ressentimento, medo, desejo de controle, necessidade de aprovação. A primeira reação costuma ser afastar essas emoções, porque elas ameaçam a imagem que temos de nós mesmos. Entretanto, integrar a sombra começa justamente quando conseguimos dizer: isso também existe em mim e preciso entender de onde vem. Não se trata de obedecer à sombra, mas de conhecê-la. Porque aquilo que reconhecemos pode ser trabalhado. Aquilo que negamos frequentemente continua conduzindo nossas escolhas sem pedir permissão. E existe uma libertação silenciosa quando você começa a reconhecer esses conteúdos. Você para de interpretar cada movimento do outro como um julgamento sobre seu próprio valor. O silêncio deixa de significar automaticamente rejeição. A distância deixa de provar que você não é suficiente. A escolha de alguém deixa de determinar se você merece amor. Isso não acontece de uma hora para outra, porque padrões emocionais profundos não desaparecem através de uma frase motivacional. Eles precisam ser observados, compreendidos e integrados. Mas gradualmente você começa a perceber algo extraordinário. Aquela pessoa que parecia possuir todo o poder sobre sua vida emocional, talvez estivesse apenas tocando botões que já existiam antes dela.
E quando você descobre onde esses botões estão, começa também a recuperar a capacidade de decidir como responder. A liberdade psicológica nasce justamente nesse intervalo entre aquilo que acontece e aquilo que você escolhe fazer com o que aconteceu. Mas a sombra guarda ainda outra surpresa. Nem tudo aquilo que reprimimos é fraqueza. Às vezes escondemos nossa força, nossa capacidade de dizer não, nossa autonomia, nossa ambição e até nossa coragem de partir. Algumas pessoas aprenderam tão profundamente a agradar que estabelecer limites parece crueldade. Outras confundem amor com tolerância infinita e acabam permanecendo em situações que destroem lentamente sua dignidade. Integrar a sombra também significa recuperar essas forças esquecidas. Talvez exista dentro de você uma pessoa que sabe exatamente o que merece, mas que foi silenciada pelo medo de perder alguém. E quando essa parte começa a retornar, toda a dinâmica muda. Porque você não procura mais uma mensagem apenas para saber se alguém voltará. Começa a perguntar se aquilo que retorna realmente merece encontrar a mesma versão de você. E é justamente nesse ponto que o caminho da individuação começa a transformar a história. Parte 4. Quando você para de esperar e começa a se tornar Jung, utilizou o conceito de individuação para descrever um processo profundo de tornar-se aquilo que se é em maior totalidade. Não significa construir uma personalidade perfeita, eliminar conflitos ou alcançar um estado permanente de felicidade. Significa aproximar-se de uma vida menos governada por máscaras, projeções e conteúdos inconscientes. E talvez você esteja vivendo exatamente um desses momentos em que a antiga versão de si já não consegue continuar da mesma maneira. Você ainda sente saudade, ainda pensa naquela pessoa, talvez ainda deseje uma resposta, mas alguma coisa começou a mudar. Uma pequena voz interior pergunta se continuar esperando realmente é amor ou apenas medo de aceitar uma transformação. Essa pergunta é importante porque existem momentos em que nossa maior dificuldade não é perder alguém. É abandonar a identidade que construímos enquanto esperávamos por essa pessoa. Durante muito tempo, talvez você tenha organizado seus dias em torno de sinais. Uma mensagem recebida mudava seu humor. Uma ausência prolongada criava inúmeras interpretações. Uma pequena aproximação reacendia toda a esperança. Sem perceber, sua vida interior começou a girar ao redor dos movimentos de alguém. Mas o processo de individuação exige um deslocamento. O centro psicológico precisa retornar para dentro. Isso não significa tornar-se frio, indiferente ou incapaz de amar. Pelo contrário, quanto menos precisamos transformar o outro em solução para nossas próprias faltas, maior se torna nossa capacidade de encontrá-lo como pessoa real. O amor deixa de ser uma negociação silenciosa. Eu lhe entrego tudo para que você não me abandone. E começa a assumir uma forma mais consciente. Você pode desejar alguém sem desaparecer dentro desse desejo. Pode sentir saudade sem transformar saudade em prisão. Pode amar sem entregar ao outro a responsabilidade de provar diariamente que você possui valor. Talvez seja por isso que algumas mudanças interiores assustem tanto. Quando você começa a se posicionar, pessoas acostumadas com sua disponibilidade podem estranhar. Quando deixa de implorar por explicações, alguém pode interpretar seu silêncio como distância. Quando para de perseguir respostas, você mesmo pode sentir um vazio, porque o comportamento antigo ocupava enorme quantidade de energia. É nesse vazio que muitas pessoas voltam atrás. Confundem desconforto com erro. Porém, toda transformação profunda exige atravessar um período em que a antiga identidade perdeu força e a nova ainda não está completamente formada.
É como sair de uma casa conhecida antes de enxergar claramente o próximo destino. O impulso é retornar simplesmente porque o lugar antigo era familiar. Mas familiaridade não significa necessariamente pertencimento. Às vezes, aquilo que chamamos de lar psicológico é apenas um padrão repetido tantas vezes que aprendemos a reconhecê-lo como normal. É aqui que a mensagem assume uma nova forma. Talvez você estivesse esperando ouvir: essa pessoa vai procurar você. Mas existe algo muito mais importante para compreender. Mesmo que ela procure, quem encontrará quando chegar? Encontrará alguém disposto a aceitar novamente qualquer coisa por medo de perder? Ou encontrará uma pessoa que atravessou sua própria sombra e agora consegue diferenciar amor de dependência, presença de migalhas, esperança de autoabandono? Essa é uma pergunta que devolve a história para suas mãos. O crescimento psicológico não controla as escolhas do outro. Nenhuma compreensão profunda pode obrigar alguém a amar, retornar ou mudar, mas ela pode transformar aquilo que você aceita, aquilo que você busca e, principalmente, aquilo que acredita merecer. E essa mudança interior altera o tipo de relação que você consegue construir, porque você deixa de procurar apenas intensidade e começa a reconhecer reciprocidade, realidade e responsabilidade emocional. Então, talvez o verdadeiro acontecimento que se aproxima não esteja fora de você. Talvez seja o instante em que percebe que não precisa mais da mesma resposta que precisava antes. Isso pode parecer paradoxal, porque durante tanto tempo você acreditou que a paz chegaria quando determinada pessoa dissesse determinadas palavras. Entretanto, quando o centro retorna para dentro, aquelas palavras deixam de possuir o mesmo poder. Se vierem, você poderá ouvi-las com consciência. Se não vierem, sua vida não precisará permanecer suspensa. É nesse ponto que a individuação começa a mostrar sua força. Você deixa de ser apenas alguém esperando para ser escolhido e começa conscientemente a escolher também. Mas ainda existe uma última camada nessa jornada, porque quando deixamos de interpretar todos os acontecimentos como ordens externas e começamos a perceber seus significados interiores, surge um conceito junguiano frequentemente mal compreendido: a sincronicidade. Parte 5. O sinal mais importante pode não ser o que você espera. Sincronicidade não significa que qualquer coincidência seja uma promessa do universo. Jung utilizou o conceito para refletir sobre coincidências significativas nas quais um acontecimento interior e outro exterior parecem se encontrar de maneira carregada de sentido, sem que uma relação causal evidente explique essa conexão. Essa distinção é fundamental, porque a mente humana possui enorme capacidade de procurar padrões quando deseja desesperadamente uma resposta. Ver determinado número, ouvir uma música ou encontrar um nome não prova que alguém retornará. Mas um acontecimento pode tornar-se psicologicamente significativo quando provoca uma compreensão profunda sobre aquilo que está acontecendo dentro de você. O verdadeiro valor não está necessariamente em prever o futuro. Está em perceber o que aquela experiência revela. Talvez o sinal que você tanto procurou nunca tenha sido uma garantia sobre outra pessoa, mas uma oportunidade de enxergar algo sobre sua própria trajetória. Pense em quantas vezes você pediu uma resposta enquanto, silenciosamente, a vida já estava mostrando uma direção. Talvez determinadas situações continuassem repetindo a mesma dor. Talvez você estivesse sempre oferecendo mais do que recebia. Talvez cada reaproximação trouxesse esperança e depois devolvesse exatamente a mesma insegurança. Quando desejamos muito um resultado, podemos selecionar apenas os sinais que confirmam nossa esperança e ignorar aquilo que contradiz a fantasia.
A psicologia analítica nos convida a um encontro mais exigente com a realidade. O símbolo verdadeiro não serve apenas para confortar. Ele também pode perturbar. Pode obrigar você a enxergar aquilo que evitava. Pode revelar que a pessoa idealizada não corresponde completamente à pessoa real. Pode mostrar que a conexão existiu e foi importante, mas que importância não significa necessariamente permanência. Algumas experiências transformam nossa vida justamente porque não foram feitas para permanecer da maneira que imaginávamos. Então surge a pergunta, que talvez você tenha evitado durante todo este tempo. E se a mensagem urgente não for, espere mais um pouco, mas observe quem você está se tornando enquanto espera. Essa pergunta muda tudo, porque você pode descobrir que a espera o tornou mais consciente ou perceber que ela o afastou de si mesmo. Pode reconhecer que ainda existe amor, mas também compreender que amor não elimina a necessidade de limites. Pode aceitar que sente saudade sem transformar esse sentimento em uma ordem para voltar. Essa maturidade emocional não destrói a esperança, ela retira da esperança aquilo que havia de cegueira. Você começa a perceber que duas coisas aparentemente contraditórias podem existir juntas. Alguém pode ter sido profundamente importante e ainda assim não ser saudável para seu presente. Uma relação pode ter sido verdadeira e mesmo assim chegar ao fim. Você pode amar alguém e ainda escolher não abandonar a si mesmo. Talvez seja essa a transformação mais profunda de toda esta jornada. No começo, você queria descobrir qual mensagem alguém tinha para você. Agora talvez esteja começando a perceber que existe uma mensagem surgindo através de tudo aquilo que viveu. A projeção mostrou o que você colocava no outro. A sombra revelou aquilo que evitava reconhecer. A individuação começou a devolver seu centro. E a sincronicidade, compreendida com cuidado, deixa de ser uma caça ansiosa por confirmações e se torna uma abertura para significados que podem ampliar sua consciência. Perceba como o movimento inteiro aponta para dentro. Isso não torna os relacionamentos menos importantes, torna-os mais verdadeiros. Porque quanto mais consciente você se torna daquilo que pertence à sua própria psique, menos precisa transformar outra pessoa em personagem de uma história que ela nunca prometeu viver. Você começa a enxergar o outro com mais clareza e, pela primeira vez, começa também a enxergar a si mesmo. E agora chegamos ao ponto em que alguma coisa precisa permanecer aberta, porque esta história ainda não terminou. Existe uma última compreensão capaz de reunir tudo aquilo que você acabou de ouvir, porque certas pessoas aparecem em nossa vida justamente quando uma parte antiga de nós está prestes a morrer e outra, ainda desconhecida, começa a nascer. Jung compreendeu que os grandes encontros humanos podem constelar conteúdos profundos e desencadear transformações que ultrapassam aquilo que imaginávamos no início. Talvez essa pessoa tenha chegado para permanecer. Talvez tenha chegado apenas por um período. Talvez ainda existam conversas que precisam acontecer. Nenhuma dessas possibilidades pode ser afirmada sem a realidade concreta dos envolvidos. Mas existe algo que já pode ser reconhecido. Depois de enxergar aquilo que essa experiência revelou sobre você, não é possível retornar completamente à inconsciência anterior. A mensagem foi aberta. A porta interior também. E aquilo que existe do outro lado dela será justamente o ponto mais importante da nossa conclusão.